Muitas vezes podemos cair na armadilha, de falar sobre fé, mas não aplicá-la no nosso dia a dia. Mas como que a gente transforma a fé em ações concretas que façam a diferença na nossa vida e na vida dos outros também? Para nos ajudar a entender isso, eu recebo o Frei Edgar Alves, reitor do Santuário Santo Antônio de Brasília. Está aqui. Frei, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Paz e bem. Paz e bem. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender o que significa ter uma fé autêntica nos dias de hoje. Olha, eu estava escutando aí essa discussão entre vocês, essa conversa tão animada com esse santo café, e eu creio que a fé realmente ela tem que ser colocada ali em prática nas ações concretas, né? É isso que nosso Senhor nos ensina, é isso que São Paulo insiste conosco tantas vezes. E eu vou falar de um santo nosso, o Wilker, justamente que é Santo Antônio, né? E Santo Antônio tem uma frase que fala: cessem as palavras, falem as obras. E por isso, então, me parece que realmente a gente que aprofunda na fé, na espiritualidade, esse período quaresmal nos convida tanto a poder realmente entrar dentro, né, da nossa fé, animar a nossa fé, crescer a nossa fé e, ao mesmo tempo, também colocar em prática a fé. Ações concretas, gestos e atitudes que podemos ter no nosso dia a dia. Então, essas ações não são apenas as grandes ações que podemos fazer, as cestas básicas que nós distribuímos, ou qualquer outra coisa que seja grandioso, mas ações concretas, né? Os gestos, aquilo que nós podemos fazer de forma até individual com outra pessoa, a possibilidade de escutar a outra pessoa, aquilo que nós oferecemos para o outro e de todas as formas, né? Então, realmente colocar em prática esta ação. Eu creio que o nosso grande santo, Santo Antônio, nos ensina muito sobre isso, porque ele fala também desta fé transmitida para o outro. Então, é nesse sentido que eu acho que esta fé, a gente pode traduzi-la realmente nessas ações concretas. Naquilo que é bom, né? Naquilo que vai fazer bem para o outro. O evangelho de ontem foi interessante, porque ele falou justamente daquelas ações que me levam para a salvação, as boas ações, mas também existem aquelas que não são boas ações, atitudes que não são boas e que nos afastam da presença de Deus, e são essas ações que vão me levar para a perdição. Então, hoje, ao falarmos daquilo que podemos chamar da concretude da fé, né? Então, realmente, colocar em prática esta ação. Maravilha. Estamos falando aqui sobre não dar testemunhos apenas com palavras, não dar testemunhos de nós mesmos. E é isso, né? A nossa ação precisa falar por nós. O nosso principal testemunho é a nossa ação. Mas como que a gente evita cair na armadilha de viver uma vida religiosa só de aparência? Eu acho que a gente evita quando a gente está no seguimento a Nosso Senhor, né? E está atento para que a gente não confunda aquela ação que a gente está fazendo para aparecer, né? Para ser elogiado pelas outras pessoas, para que as outras pessoas possam, então, de alguma forma, olhar para a gente e dizer: olha, como ele faz coisa boa, como isso, como aquilo, ou então querendo alguma coisa em troca, né? Seja um voto, seja uma outra coisa que está ali, que a outra pessoa pode oferecer, um favor, né? Que às vezes você faz uma coisa boa para a pessoa esperando um favor em troca daquela pessoa, né? Às vezes a gente passa por isso, dentro da igreja mesmo, né? Às vezes a pessoa fala: olha, eu ajudei aqui a construir a igreja, viu? Eu fiz tanto doação, mas, ou seja, ela está te cobrando, né? Como se Ela ficasse uma deu, dívida, né? ela deu, tudo bem, ok, aquilo serviu, foi ótimo, mas depois ela vem com a cobrança, né? Então eu fiz isso, mas agora você tem que deixar que esse batizado seja em tal horário, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então vem aí uma troca, né? Então isso não foi gratuito, né?
não foi realmente de dentro para fora. Então, o que eu vejo dentro da nossa igreja, né, dentro da nossa espiritualidade, é que a gente tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca, né? Nem mesmo obrigado, nem nada, né? Hoje em dia é tão sensível isso, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e a pessoa não diz nada, não diz nem obrigado, ele fica chateado, né? Porque fala assim, poxa, eu vim aqui, eu trouxe uma cesta para a pessoa, ela nem agradeceu, nem nada, né? Agora, quando a gente faz isso por uma necessidade nossa, isso não tem problema, né? Isso não me afeta, porque eu fiz isso gratuitamente. Então, Muito eu acho bem. que o importante é a gente fazer as coisas por nós mesmos, né? Nós e Deus. Deus está vendo. Então, isso é suficiente. E isso tem que ser suficiente para nós. Isso nos basta. Então, a nossa fé transmitida, ou seja, a nossa fé colocada em ação concreta, eu penso que é isso, né? A gente fazer as coisas sem esperar aquele retorno, né? E hoje em dia eu vejo que isso é uma grande dificuldade para muitas pessoas, uma grande dificuldade de convivência, né? Às vezes de convivência dentro de casa mesmo, né? Entre pais, entre filhos. Às vezes, hoje em dia, o filho está cuidando do pai ou da mãe, que já está idoso, e tudo isso. Então, aí os outros irmãos não dizem, olha, que bom que você está cuidando, obrigado, qualquer coisa assim, né? Às vezes vem mais a crítica do que elogio, e a pessoa, hoje em dia, né, com essa sensibilidade que nós temos hoje, não fica bem com isso. Então, eu sempre oriento, olha, você está fazendo isso por você mesmo ou para ser elogiado pelos seus irmãos? Então faz isso por você mesmo, né? É a sua ação, é o seu gesto concreto, é a sua fé colocada ali em prática. Maravilha. Frei, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos Obrigado. ajudar a entender um pouco mais nesse caminho aqui de compreensão desse evangelho de hoje. Volte mais vezes, tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau, Paz e tchau. bem. Paz e bem. Tchau, tchau.